Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica virtual do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Hoje a gente recebe com muita alegria a Daniela Neri, que é nutricionista, pesquisadora de pós-doutorado do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela concordou gentilmente em conversar com a gente sobre o consumo de alimentos ultraprocessados na faixa etária pediátrica. Então, desde já, muito obrigado, Daniela, pela presença. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso para quem está aqui assistindo. Então, obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Daniela, pela colaboração, pela participação. E passo a palavra para você. Olá, gente. Bom dia a todos. É um prazer conversar um pouco com vocês sobre os alimentos ultraprocessados e impactos tanto na qualidade da dieta quanto na saúde de crianças. Eu sou, como o Alberto falou, sou nutricionista, sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Faculdade de Saúde Pública, e a gente vem trabalhando muito, né, virou basicamente a ciência do nosso grupo. Eu venho tentando aumentar, né, o conjunto de evidências que já temos para a população geral e trazer isso, né, avaliar, né, esses impactos na saúde da criança. E vou compartilhar um pouco com vocês dessa experiência aqui. Todos vendo a tela, né, Alberto? Tudo perfeito, pode seguir, Daniela. Maravilha. Então, gente, o que eu tentei reunir para a gente conversar hoje, falar um pouco da classificação nova de alimentos, as recomendações para alimentação adequada e saudável, né, em relação às diretrizes atuais da Organização Mundial de Saúde, dos guias alimentares do Brasil. Vou falar um pouco da situação global da alimentação e nutrição de crianças, trazer um pouco de qual seria a problemática em relação ao consumo dos ultraprocessados, para que a gente possa entender, né, esse conjunto de evidências, o que tem por trás, quais são os mecanismos pelos quais esses alimentos podem provocar tantos problemas de saúde, e daí o impacto deles, tanto na qualidade da dieta, quanto na saúde. Então, para começar, vou falar um pouquinho da classificação nova, que eu acredito que não seja nova para esse público, mas vou falar de uma forma bem breve, né, poderia passar, né, uma sessão inteira discutindo a classificação de alimentos, né, a classificação nova, mas basicamente ela surgiu num período, né, no final da década de 80, quando pesquisadores que avaliavam, né, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, avaliavam os gastos com compras de alimentos da população brasileira. Né, eles observaram naquele período que a população estava gastando menos com alimentos como arroz, feijão, carnes, leites e os ingredientes culinários, né, basicamente açúcar, óleos, gordura e sal, e ao mesmo tempo se observava um consumo aumentado de alimentos como conservas e queijos, carnes salgadas, pães empacotados, bolos, tortas, bolachas prontos para consumo, refrigerantes, embutidos, os pratos prontos congelados, entre outros alimentos. Então, se observava aqui uma grande mudança no perfil da população brasileira, isso baseado em compras, né? A gente tinha uma redução das refeições baseadas em alimentos e ingredientes culinários, e um aumento, né, nos gastos com lanches e comidas rápidas prontas para o consumo, isso no ambiente de casa. Então, chamou muita atenção, porque no mesmo período, as taxas de obesidade aumentavam muito. Então, os guias tradicionais à época falavam muito na importância de se reduzir, por exemplo, né, o uso de óleos, de gorduras, de sal. Então, se observou a partir desse momento que havia algo acontecendo no processamento dos alimentos antes deles chegarem, né, ao prato da população, que podia explicar melhor a relação entre alimentação e saúde, especialmente em relação à obesidade, doenças crônicas não transmissíveis. E com isso veio, né, a elaboração, a concepção da classificação nova de alimentos. Ela vem sendo refinada, a última publicação, para quem quiser entender melhor, né, como se classifica os alimentos a partir do processamento de alimentos. É claro que o guia alimentar dialoga com a população e traz de uma maneira muito simples, né, mas temos artigos mais recentes explicando o quanto a classificação vem evoluindo para torná-la, né, mais clara para o entendimento em todos os setores, né, desde pesquisadores, clínicos, a população geral. E
Em 2014, o NUPES, da Faculdade de Saúde Pública, aceitou o desafio do Ministério da Saúde, que foi de trazer, né, essa visão do olhar para a alimentação a partir do processamento, e não mais em relação, né, a uma pirâmide de alimentos que classifica os alimentos mais através de suas espécies botânicas. Então, basicamente, a classificação agrupa os alimentos em 4 grandes grupos, né? O primeiro é esse de alimentos in natura e minimamente processados. Aí a gente tem os grãos, tubérculos, raízes, legumes, verduras, frutas, leite, ovos, entre outros alimentos, como a água, por exemplo. E, basicamente, eles vêm da natureza, eles não podem ser acrescidos de substâncias como sal, como açúcar, né, para serem classificados nesse grupo. E eles podem também passar por processamentos mínimos, incluindo empacotamento, fermentação, refrigeração. E a grande recomendação, a regra de ouro do Guia Alimentar, é que a gente deve fazer desse grupo a base da nossa alimentação. A gente tem depois os ingredientes culinários processados, né, essencialmente óleo, sal, açúcar, né, e exatamente em relação a esse grupo de alimentos, os guias convencionais recomendam um consumo raro, né, desses alimentos, mas eles são absolutamente necessários, né, para tornar os alimentos do primeiro grupo, os alimentos in natura, atraentes, saborosos, né, para que a gente possa fazer da base da nossa alimentação esses alimentos. Então, a regra aqui não é a mensagem, né, não é utilizar uma vez por semana, né, é utilizar diariamente, porém em pequenas quantidades, para que a gente possa não diluir, né, as grandes vantagens dos alimentos in natura e minimamente processados. O terceiro grupo de alimentos, só uma pausa, né, juntos, né, os alimentos do grupo 1 e do grupo 2, eles formam, né, as preparações culinárias, a comida de verdade. Depois a gente tem os alimentos processados, né, que são alimentos relativamente muito simples, muito antigos, né, fabricados essencialmente com adição de sal e açúcar para preservar esses alimentos por mais tempo, né, os alimentos do grupo 1. E as técnicas de processamento desse produto são muito parecidas às técnicas culinárias, só que eles são preparados em cozinhas industriais, né? Então, se utiliza aí técnicas de secagem, fermentação, acondicionamento desses alimentos em latas, em vidros, né? E uma importante característica deles é que eles podem fazer parte de uma alimentação saudável, desde que eles não sejam a base. Isso para a população geral. Para o público menor de 2 anos, como a gente sabe que eles concentram sal e açúcar, o ideal é que não sejam oferecidos. E, por último, os alimentos ultraprocessados, que é o nosso grande tema aqui hoje, que é um grupo completamente diferente desses anteriores, né? Eles são basicamente formulações baseadas em gorduras, açúcar, sal, e a adição de muitos aditivos cosméticos, né? Justamente para trazer propriedade dos alimentos, né? Cheiro, sabor, aroma, textura. E por conta da formulação desses produtos, né, pelos ingredientes que compõem esses produtos, eles têm uma composição nutricional, que eu vou mostrar em mais detalhes, muito desbalanceada, especialmente para crianças, né? Então, eles são formulados basicamente para substituir a comida de verdade, os alimentos do grupo 1 e 2, vocês vão ver em diferentes análises, né, de consumo de diferentes países, mostrando o quanto eles realmente tomam o lugar da comida de verdade. E eles são formulados para serem consumidos em excesso, eu vou mostrar, né, através de quais mecanismos isso pode acontecer. Então, a classificação nova, né, a avaliar a alimentação a partir do processamento de alimentos, vem sendo reconhecida como uma ferramenta válida, não só para pesquisa, mas para políticas, para ações em nutrição e saúde pública, para recomendações nutricionais, né, então ela vem sendo utilizada. Esse é o último relatório da Organização Mundial da Saúde com o Unicef, que traz o estado, né, da alimentação e nutrição de crianças no mundo, final do ano passado. Outros documentos da FAO, da Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, que traz um perfil nutricional a partir do qual a gente pode classificar alimentos e bebidas, né, de acordo com a quantidade de sal, de açúcar, de gorduras totais, e a partir disso, assim, voltando para o nosso público aqui, né, que vantagens isso traz, né? Você tem um instrumento que pode planejar ações, como, por exemplo, restringir promoção e publicidade de alimentos não saudáveis para crianças, a gente pode definir
políticas de tributação de alimentos não saudáveis, a gente pode regulamentar a alimentação na escola, a gente pode definir regras, né, para os selos de advertência na parte frontal da embalagem dos alimentos, a partir desse corte, né, desse perfil nutricional criado pela OPAS, levando em consideração a classificação dos alimentos, né, a classificação nova. E, obviamente, né, temos também os guias alimentares, não só da população brasileira, mas o Guia da Criança Menor de 2 anos, publicado, né, no ano passado, e os guias alimentares de outros países, incluindo Peru, Equador e Uruguai. Em relação à publicação da Organização Mundial da Saúde e Unicef, eles levam em consideração as diferentes faixas etárias das crianças, os diferentes riscos, né, nutricionais relacionados à necessidade de crescimento, desenvolvimento, autonomia da criança, comer em casa ou, né, com seus pares, e nas diferentes faixas etárias, e a gente vê, né, apesar do instrumento ainda trazer a questão dos ultraprocessados de uma maneira mais tímida, ele coloca ali os ultraprocessados como um fator de risco, né, a exposição a esses alimentos como um fator de risco para aumentar todas as formas de má nutrição em todos os estágios, né, todas as fases da criança. Em relação às recomendações para alimentação adequada e saudável, eu trago aqui as recomendações, né, mais atuais, que não é nenhuma novidade para o nosso público aqui, em relação ao aleitamento materno, a iniciação deve ser precoce, né, na primeira hora de vida, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, a amamentação continuada, juntamente com alimentos complementares, né, a partir dos 6 meses até os 2 anos de vida ou mais. A gente teve o lançamento do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, é um guia que dialoga muito com o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele adota a classificação nova e esse olhar para o alimento, né, a partir do processamento de alimentos, ele dialoga diretamente com a população, e ele é um guia, né, um instrumento orientador de políticas, de programas e ações para apoiar, proteger, promover a saúde, a segurança alimentar e nutricional das crianças brasileiras. Então, ele traz, né, assim, apenas como um resumo, acredito que vocês conheçam bem o material, mas ele traz, dessa vez, 12 passos para uma alimentação saudável, e eu destaco aqui, né, ele traz como regra de ouro também, né, que os alimentos, a comida de verdade, né, deve ser a base da alimentação da criança, né, não teve como não dizer não oferecer, a regra 6 aqui, no passo 6, não oferecer alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos, devem ser evitados, né, em toda a população, e a gente vai discutir bastante o porquê, mas ele traz de uma forma muito clara essa recomendação, né. É um guia que quebrou alguns paradigmas também, traz aí a alimentação da criança no primeiro ano de vida como um momento, né, da família se preparar para a chegada dessa criança, olhar a alimentação, melhorar a qualidade da alimentação, e como a gente vem observando nas pesquisas nacionais, né, que uma das grandes barreiras para a população brasileira se alimentar bem é a questão de estar se afastando, né, da cozinha, cozinhando menos, lançando mão de produtos ultraprocessados. Então ele traz uma questão central aí da importância, né, das habilidades culinárias, tem um capítulo super extenso e muito didático, né, em relação à importância, né, das famílias passarem esses conhecimentos e adotarem essas recomendações para que a nutrição da criança não sofra, né. Então, tem um conjunto de evidências que mostram, né, que o impacto positivo dessas recomendações em relação à manutenção de hábitos de alimentação saudáveis, né, a gente sabe que os primeiros 2 anos de vida representam ali aquela janela de oportunidades, né, para manutenção de hábitos saudáveis, para ditar a saúde futura, e vários estudos de coorte, estudos também observacionais mostram que esse impacto positivo, tanto do aleitamento materno exclusivo, com maior tempo tendo aí um efeito dose-resposta na melhora da qualidade da dieta,
Esse é um outro trabalho, fruto das coortes de Pelotas, mostrando também esse impacto positivo das práticas alimentares precoces, né, sempre relacionando o tempo de aleitamento materno exclusivo com a idade da introdução da alimentação complementar, se feita, né, no momento oportuno, quanto isso reflete na qualidade da dieta momentânea e futura da criança. Esse é um outro trabalho, um estudo de coorte, que acompanhou crianças de uma maneira muito interessante, né, eles traçaram os padrões alimentares das crianças no primeiro ano de vida e depois observaram se esses padrões se mantinham aos 2, 3, 4 e 5 anos de vida. E foi muito interessante que, apesar deles não usarem a classificação 9, é um trabalho um pouco mais antigo, eles encontraram padrões de alimentação muito possíveis da gente entender, né, muito interpretáveis para o nosso cenário, um padrão alimentar baseado em diretrizes, que eles chamaram de guia, né, um padrão saudável naquele momento e que foi arrastado, né, ele se mantinha ao longo da vida, ou seja, crianças que seguiam aquelas recomendações em relação ao período de introdução da alimentação complementar, o aleitamento materno exclusivo, mantinham padrões saudáveis mais tarde. Aquelas crianças que foram introduzidas ao padrão que eles chamaram de um padrão de comida pré-embalada, né, de comida de adulto, comidas prontas, eles não chamaram de ultraprocessados, não adotaram a classificação, mas quando a gente olha o conjunto de alimentos que fez parte desse padrão, claramente são alimentos ultraprocessados, e esse padrão se mostrou associado à manutenção, né, de uma dieta pouco saudável ao longo da primeira infância. Então, em relação à situação, né, de alimentação e nutrição de crianças, vou trazer um pouco de dados do Brasil e de outros países. A gente tem um projeto temático que a gente avalia da mesma maneira que a gente avalia para o Brasil, a gente utiliza a classificação nova e avalia o consumo de diferentes países, incluindo países europeus, Estados Unidos, Canadá. Então, eu trago alguns dados aqui, mas antes de entrar nesses dados propriamente ditos, esse é um trabalho que envolve pesquisadores da Austrália, pesquisadores do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, pesquisadores também, né, de Pelotas, incluindo o professor César Victora, e eles fizeram, né, de acordo com a complexidade do tema, para avaliar transformações no sistema alimentar que tivesse mais relação com a introdução de alimentos, né, pensando aqui nos primeiros meses de vida, né, queriam entender os determinantes, as consequências, né, relacionadas ao processamento de alimentos nessa fase de introdução da alimentação, né, nos primeiros alimentos. Então, obviamente, é uma análise muito complexa, eles utilizaram um método de revisão de síntese em algumas etapas, então, eles levaram em consideração os principais componentes dos sistemas alimentares, né, ao redor com a criança centrada, para ajudar a guiar o estudo, utilizaram dados de vendas, né, de alimentos no primeiro ano de vida, e revisaram a literatura acadêmica para entender como é que esses fatores poderiam explicar esses resultados observados. Uma coisa interessante, que eu acho que não vai chamar a atenção aqui, mas que vale para o Brasil, que eles encontraram foram grandes transformações nos sistemas alimentares na primeira infância, com a importante transição da alimentação nessa primeira fase da vida, né, uma entrada muito forte de dietas com substitutos de leite materno e com compostos lácteos, o crescimento, a venda desses produtos, né, tem sido mais rápida em países de renda média baixa e média alta. Os aumentos substanciais na venda desses produtos, né, tanto venda total quanto por criança, está mais relacionado a fórmulas de acompanhamento, né, os substitutos de leite materno, os compostos lácteos e as fórmulas especiais, então vem aumentando muito a venda desses produtos e mostrando quanto a alimentação de lactentes e crianças está se tornando cada vez mais ultraprocessada desde o começo da vida. Então, fica a referência aqui, esse estudo foi lançado essa semana. Aqui eu trago os dados preliminares que a gente está esperando para a publicação. A gente avaliou o que as crianças pequenas estão comendo a partir de dados representativos de crianças de vários países, né? A gente faz análises comparativas e agregadas em países de diferentes níveis de desenvolvimento, e que é super importante para a gente conseguir generalizar esses resultados, né? Então, são pesquisas com dados representativos de crianças de 12 meses a 35 meses,
de 7 países, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. Então, a gente pode ver que tem diferentes níveis de renda, diferentes sistemas alimentares, a maioria, né, baseado em recordatórios alimentares de 24 horas, e a gente aplicou a classificação nova em relação aos alimentos in natura e minimamente processados, essa aqui na figura, né, essa faixa verde, essa barra verde, a gente observa, né, a gente avalia a participação dos alimentos de acordo com as calorias, né, o percentual relativo de participação deles nas calorias totais da dieta. Então, os alimentos in natura e minimamente processados, com uma maior participação em países, né, como a Colômbia e México, representando aí 60%, 50% a 60% das calorias da dieta. A gente não tem dados do Brasil aqui, porque as pesquisas de orçamento familiares que nos davam, né, que nos oferecem a oportunidade de avaliar consumo efetivo a partir de recordatório alimentar de 24 horas, inclui crianças a partir dos 10 anos de vida. Agora, com os dados do ENANI, a gente vai conseguir aplicar, né, esse tipo de análise no Brasil. Em relação aos alimentos, os ingredientes culinários, a gente pode perceber aqui que quanto maior é a participação dos alimentos in natura, maior a participação desses ingredientes culinários, que eles precisam ser utilizados, né, para dar sabor aos alimentos in natura. Os alimentos processados, né, tem maior participação aqui na Argentina, na Austrália, no Chile, tem muita relação aí com alguns pães, por exemplo. E a participação dos alimentos ultraprocessados, o que é chocante para a gente, né, é perceber aqui que eles representam 50% a 60% das calorias totais da dieta de crianças de países como Estados Unidos e Reino Unido, né? Os estudos já mostram há algum tempo que para a população geral o consumo é bem próximo, mas nos chama a atenção que o consumo na faixa etária pediátrica é ainda maior, né, no começo da vida, e a gente vai falar um pouquinho dessas implicações. Entre esses alimentos ultraprocessados, o que a gente tem aí? As fórmulas infantis, pães de pacote, cereais de café da manhã, bolos prontos, salgadinhos de pacote, carnes ultraprocessadas, bebidas adoçadas de uma maneira geral e bebidas lácteas, são os que mais representam esses alimentos. E aqui eu trago dados de crianças maiores, né, de 6 a 11 anos, e a gente pode observar que o consumo de ultraprocessados, basicamente aqui, né, o quanto eles representam das calorias da dieta, o Reino Unido, né, sempre aqui com maior consumo desses alimentos, a Austrália com consumo bastante elevado também, e o que a gente pode observar é que o consumo aumenta com a idade, e nos chama a atenção que na faixa etária de adolescência, o público, né, mais consumidor, ou seja, vem sendo alimentados, expostos a esses alimentos mais cedo, tem aí, claro, né, um efeito de coorte, outras questões, né, de riscos de ter mais acesso aos alimentos, serem mais guiados, né, pela publicidade, propaganda, entre outros. Então, de uma maneira geral, a situação mundial da infância mostrada, né, no último relatório do Unicef, eles trazem que 2 em cada 3 crianças não recebem diversidade alimentar mínima recomendada para crescimento e desenvolvimento saudáveis, e que a tripla carga de má nutrição é causada pela má qualidade da alimentação da criança. Obviamente, isso vai refletir nas taxas de obesidade, são os últimos dados, né, mostrando que quase 20% dos adolescentes brasileiros estão com sobrepeso, obesidade quase 7%, e as taxas tanto de excesso de peso quanto de obesidade são mais altas entre as meninas. E aí, é super importante a gente entender qual o problema dos ultraprocessados. Eu acho que entendendo esses mecanismos pelos quais eles estão associados com diversos problemas de saúde, fazem com que vocês, né, o nosso público aqui, consiga orientar melhor a população em relação a esses efeitos maléficos desses produtos. Uma coisa muito clara, né, a gente não precisa discutir tanto, mas esses alimentos, eles simplesmente substituem as refeições, né, a gente pode ver em dados de vários países, quanto maior a presença deles, eles tiram o lugar da comida de verdade. E é o que a gente pode perceber nessas figuras aqui.
né? São alimentos que trazem muita conveniência, praticidade, portabilidade, eles estão em todos os lugares, eles não vão ter nenhuma variação no sabor, então, a partir do momento que a criança é exposta a esse alimento, é familiarizada com esse alimento, onde quer que ela adquira esse alimento, ele vai ter exatamente, né, o mesmo sabor. Em relação ao perfil nutricional, né, trazendo um pouquinho aqui ao perfil nutricional, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que eles têm um perfil nutricional desequilibrado, de uma maneira geral. Esse é um trabalho também desse ano, mostrando o consumo, né, de um conjunto de ultraprocessados consumidos por crianças de 6 meses a 5 anos de vida, na cidade do Rio de Janeiro, e eles fizeram uma avaliação usando o perfil de nutrientes da OPAS, né? Então, eu trago uma figura aqui mostrando em relação à recomendação de açúcar de adição, por exemplo. A gente pode observar que a maioria desses produtos que as crianças pequenas estão expostas, eles extrapolam, né, a recomendação de açúcar de adição, por exemplo. Isso bebês de 6 meses a 5 anos de vida. Bom, então, o que tem por trás, né, desses alimentos que eles promovem, né, esse ambiente obesogênico, um comer exagerado, né? O principal motivo deles estarem associados à obesidade, a doenças crônicas, é o consumo exagerado que eles promovem, né? O consumo exagerado de calorias. Isso porque eles estimulam o hiperconsumo, modos de comer inadequados, né? As pessoas não necessariamente elas vão estar sentadas à mesa, e a gente sabe o impacto disso, né, no ambiente da criança, né? A criança que ela tem acesso ao alimento e ela não precisa sentar à mesa para comer, a gente sabe o imenso impacto negativo, né, desse hábito. Tá? Então, quando eles avaliaram, né, esses adultos saudáveis com peso estável, submeteram essa população a 2 dietas, né, dietas basicamente muito semelhantes do ponto de vista de composição de nutrientes, calorias, carboidratos, os macronutrientes de uma maneira geral, açúcar, sal, fibras, porém uma dieta era baseada em alimentos ultraprocessados e uma outra baseada em comida de verdade. Né? E o que eles perceberam? Eles perceberam que as pessoas, enquanto elas estavam na dieta ultraprocessada, elas tinham uma maior ingestão de energia. Isso, uma maior, elas poderiam comer o quanto elas quisessem, né? E elas apresentaram ganho de peso substancial, tanto de ganho de peso total, como massa gorda, mesmo quando a dieta ultraprocessada era oferecida aos participantes, a características desses alimentos que podem explicar, né, uma associação com obesidade, é que, por exemplo, esse ensaio clínico, né, elucidou bastante isso, é que quando as pessoas, mesmo pessoas saudáveis, com peso saudável, né, são submetidas ao maior consumo desses alimentos, comparando com uma dieta, do ponto de vista de calorias e nutrientes, muito semelhante, aquelas na dieta ultraprocessada, eles vão consumir muito mais calorias, né, e vão ganhar peso, né, de uma maneira substancialmente mais alta, né, do que as pessoas numa dieta minimamente, baseada em alimentos minimamente processados. Né, e a diferença no consumo calórico mostrada nesse ensaio clínico duplo cego, randomizado, foi algo, assim, impressionante, né, de 500 calorias dia a mais, né, no momento que a pessoa estava submetida à dieta baseada em alimentos ultraprocessados. Então, tem esse comer exagerado, e tem uma outra questão que pode explicar muito bem, é que a taxa de ingestão de energia é 2 vezes maior para os alimentos ultraprocessados. O que é isso? Né? Isso está muito relacionado à textura desses alimentos. Os alimentos são mais macios, são mais fáceis de mastigar, de engolir, tem uma relação aí com o potencial de saciedade que ele pode gerar ou não, mas simplesmente comparando esses alimentos com a velocidade que a pessoa é capaz de comê-los, os ultraprocessados, eles têm uma taxa de ingestão que é o dobro daquela, né, em calorias por minuto, dos minimamente processados, né. Então, isso pode explicar muito, e quando a gente fala em alimentos mais macios, mais fáceis de mastigar, quando a gente compara, por exemplo, a carne, né, com suas fibras, com uma linguiça, uma salsicha ultraprocessada, né, pensando na textura, obviamente vai ser muito mais rápido, né, de digerir
o alimento ultraprocessado. Ele tem um baixo potencial de saciedade, né, estudos mostram, né, comparando também com alimentos in natura e minimamente processados, o quanto, né, ele diminui a capacidade do indivíduo entender, né, a saciedade dele. Isso está relacionado, né, com o grau de processamento, com a ausência da matriz do alimento. Afinal de contas, os ultraprocessados, eles não têm, né, não são baseados em um alimento de verdade, né? Eles têm como base deles açúcar, gordura com perfil bem pouco saudável, e eles também induzem altas respostas glicêmicas quando comparados, né, aos alimentos in natura e minimamente processados. Quando a gente avalia esse conjunto, né, são alimentos mais densos em energia, são alimentos sem a matriz alimentar intacta ali, que a gente sabe que é onde a gente vai encontrar, né, as fibras e mecanismos, né, que tem muita relação com produção hormonal, com a digestão, com a absorção desses alimentos, ou seja, comparando, né, a composição do ultraprocessado, a gente consegue entender como um todo como eles, de diversas formas, eles vão induzir, né, um comer exagerado, a comer alimento com mais energia, né, por grama de alimento, sem oferecer ali o sinal de saciedade. E uma outra questão, que é algo que estudos mais recentes vêm mostrando, é que eles causam mudanças na composição e no comportamento metabólico da microbiota intestinal. Então, além de aditivos alimentares, especialmente os emulsificantes, né, que tem uma relação com uma mudança no perfil da microbiota, que está relacionada, né, a um ambiente promotor de doenças inflamatórias, né, uma alergia de baixo grau, e alguns trabalhos mostram, né, o maior risco de doenças intestinais inflamatórias. Eles têm também os nutrientes acelulares, né, são aqueles nutrientes prontamente acessíveis que fornecem às células, tanto as células da própria microbiota quanto as células humanas, substratos mais facilmente digeríveis, que vão influenciar tanto na absorção quanto, né, no crescimento bacteriano intestinal. Então, isso é mais um dos mecanismos pelos quais esses alimentos podem promover, né, inflamação de baixo grau e doenças mais na frente. Pensando no nosso público, né, de crianças em todas as faixas etárias, algo que é muito preocupante, né, é a estratégia de vendas desses produtos que lança a mão de um marketing super agressivo, né, e isso obviamente ajuda a moldar os gostos e influenciar as decisões de compras, né? Normalmente eles utilizam estratégias para fazer afirmações que se relacionam a sentimentos, né? Afirmações afetivas sobre o sabor da comida, sugere que a comida é mais divertida, sugere uma certa superioridade em relação a esses alimentos quando comparados ao arroz, ao feijão, por exemplo, trazem sempre personagens e outras ofertas que cativam muito as crianças, né? Então, em relação ao impacto desses alimentos na qualidade da dieta, nesse último mês de outubro, a gente chegou a observar já 500 artigos, né, trazendo o termo ultraprocessado, seja em associação com qualidade da dieta ou com impacto na saúde. Aqui são dados preliminares de um artigo nosso que está submetido e que a gente avalia a alimentação de crianças daqueles países que eu mostrei no início, né? Vários países na América Latina, Europa, Austrália entra também, e aqui do público de crianças de 12 a 19 anos, né? São pesquisas nacionais, e a gente avalia a alimentação, aplica a classificação nova, e a gente avalia o consumo de alimentos ultraprocessados de acordo com a participação relativa deles no total de calorias da dieta. Então, a gente divide a população em quintos de consumo. O primeiro quinto de consumo é o que menos consome, e o quinto mais alto é o que mais consome ultraprocessado. E o que a gente pode observar é que, à medida que aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados, aumenta a densidade energética da dieta. Isso foi observado na Colômbia, no Brasil, no México, na Austrália, no Reino Unido e no Chile. Também nos Estados Unidos, em relação à densidade de energia. Quando a gente avalia o
teor de açúcar livre ou açúcar de adição na dieta, à medida que aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados, claramente a gente vê um aumento significante no açúcar livre da dieta. Ao contrário, em relação à densidade de fibras, né, à medida que aumenta o consumo desses produtos, o teor de fibra da dieta diminui drasticamente. Aqui não são dados com apenas crianças, são dados utilizando consumo efetivo, né, avaliando a população brasileira a partir dos 10 anos de vida, e os resultados são bem parecidos, né, à medida que aumenta a participação desses alimentos na dieta, claramente se observa um aumento, né, nas gorduras trans, no açúcar livre, na gordura saturada, gordura total e densidade de energia. Em relação a fibra, potássio, proteína, o consumo cai de uma maneira significante, e o sódio é algo interessante aqui na dieta brasileira, é que o brasileiro consome muito sal, mas esse sal está muito mais ligado à comida de verdade, né? A nossa orientação para melhorar, né, reduzir o consumo de sal no Brasil seria muito mais em função do sal que a gente utiliza para preparar os alimentos e não aquele presente nos ultraprocessados. Essa é uma realidade específica do Brasil. Em outros países que se consome muito pouco, né, dos ingredientes culinários, não é a mesma realidade. Aqui para vitaminas, a gente também percebe, né, para vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina E, que à medida que aumenta a participação desses produtos na dieta, cai, né, o teor médio dessas vitaminas, o mesmo em relação a minerais, incluindo aí ferro e zinco, tão importantes para o crescimento, desenvolvimento e prevenção de anemias. Então, fica muito claro, né, que a maior participação desses produtos tem um impacto negativo na qualidade da dieta de crianças, né, eu tentei trazer mais um conjunto de evidências de crianças, mas o mesmo encontrado para a população geral. Em relação a impactos dos ultraprocessados na saúde, a gente tem algumas evidências já publicadas em crianças, as evidências para a população geral são muito mais robustas, né, muito provavelmente por esse efeito, né, a gente precisa de um maior tempo de exposição a esses alimentos para a gente conseguir observar esses problemas, mas a gente tem trabalhos mostrando o consumo de alimentos ultraprocessados, o quanto eles já se associam com síndrome metabólica em adolescentes, também com mudanças no perfil lipídico. Esse é um trabalho desse ano, com uma população de crianças, um estudo de coorte, acompanhando crianças, avaliando a alimentação aos 4 anos e avaliando esses desfechos, né, em relação a crescimento, a obesidade, a pressão arterial, e eles observam, né, uma associação entre o maior consumo de ultraprocessados e obesidade. A associação não se manteve significante quando eles ajustaram, né, para algumas características maternas, mas ela ali, né, está borderline significante, e eles encontram uma associação entre menor consumo de ultraprocessados e a pressão diastólica, menor pressão diastólica. Em relação a doenças respiratórias, né, esse é um estudo com adolescentes brasileiros, mostrando a associação entre consumo de ultraprocessados e ocorrência de asma e chiado. Esse é um estudo também avaliando os mesmos desfechos respiratórios em crianças com a média de idade de 5 anos, mostrando também, né, um maior risco dessas doenças, a respiratória sibilante, bronquite, com o maior consumo de alimentos ultraprocessados, e algumas evidências científicas na população geral são muito mais robustas, né? No último ano a gente teve aí 7 revisões sistemáticas avaliando o impacto dos ultraprocessados na saúde, alguns focaram mais em estudos observacionais, outros em estudos só longitudinais, outros avaliaram todos o conjunto da literatura, mostrando aí um impacto bastante negativo dos ultraprocessados na saúde da população geral, né, que vai além de obesidade, de síndrome metabólica, mais associação com diferentes tipos de câncer, com depressão, com doenças inflamatórias, com a mortalidade por todas as causas, e as referências também interessantes. Esse daqui é o que saiu essa semana, com um grupo australiano, que vem trabalhando muito com a temática. Eu destaco aqui
um dos estudos de coorte, né, que a gente sabe o quão poderoso é para avaliar, né, o efeito, né, de uma dieta baseada nesses alimentos, desfechos, né, na população. Esse avaliou, né, seguiu uma coorte de adultos entre 40 e 69 anos, avaliando a dieta, né, através de recordatórios alimentares de 24 horas, seguiram a população por, né, uma mediana de 5 anos, e eles observaram realmente, né, uma maior incidência de obesidade, de aumento na circunferência da cintura, avaliando de diferentes formas, né, aumento de 5% em relação ao índice de massa corporal, a circunferência da cintura como medida e também, né, classificada ali em obesidade abdominal e obesidade total. E aqui, dessas revisões sistemáticas e meta-análise, mostrando, né, que o consumo desses alimentos como uma medida, resumo, né, o quanto eles podem aumentar o risco de obesidade em 26% para a totalidade, né, de países. Então, gente, só para finalizar, acho que consegui aqui no tempo certo, a gente não vai conseguir entrar aqui, né, na discussão de estratégias, né, para reduzir o consumo desses alimentos, mas eu trago algo aqui que é fruto, né, de um trabalho de diferentes pesquisadores do mundo, avaliando os sistemas alimentares com ênfase na criança, né, que não existem soluções mágicas para melhorar a nutrição infantil no longo prazo, senão ter sistemas alimentares que proporcionam dietas nutritivas, seguras, acessíveis e sustentáveis para todas as crianças. Um aspecto aqui fundamental da gente pensar no sistema alimentar, né, e entender que não são escolhas dependentes da mãe, do pai, do cuidador da criança, mas que se a gente não tem esse sistema alimentar realmente que proporcione uma dieta saudável, a gente não vai conseguir frear, né, o aumento nas vendas e na participação desses produtos na dieta das crianças. Muito obrigada. Muito obrigado, Daniela. Excelente apresentação, um pouco assustadora, né, para a gente entender o quanto da porcentagem da ingesta das nossas crianças hoje é baseada em alimentos ultraprocessados e o impacto que isso tem, né? A gente uma coisa é a gente ouvir falar, uma coisa é a gente ver os estudos, né, mostrando o quanto isso muda mesmo aspectos de saúde. Podem escrever perguntas, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta minha, inicialmente, aproveitando que eu já estou com a palavra. A gente sabe que o que determina a escolha dos alimentos, né, na verdade, são múltiplos fatores. Você comentou de uma questão cultural, você comentou de uma questão do marketing pesado em cima do alimento ultraprocessado e um pouco menos em cima dos alimentos naturais. Eu queria saber se existe algum estudo sobre a questão do custo financeiro, a diferença de custo financeiro entre a compra de alimentos ultraprocessados e alimentos naturais. Fica mais barato para as famílias comprar o alimento ultraprocessado? Quão mais barato? Isso já foi medido, já foi dosado? Claro, a gente sempre surge, né, essa tentativa da gente avaliar o contexto. É super importante a gente avaliar o contexto. No nosso contexto brasileiro, a gente tem alguns trabalhos mostrando que ainda é mais barato, né, você basear a alimentação em alimentos in natura e minimamente processados. Mas a realidade já é diferente naqueles países de renda mais alta, né, especialmente aqueles onde a gente viu que o consumo é muito mais alto, como Estados Unidos, o Reino Unido, né, a proporção, né, o preço desses alimentos é mais barato, tem uma demanda muito maior. Mas na nossa realidade, a cesta básica, baseada nos alimentos in natura e minimamente processados, ainda é mais vantajosa em todos os aspectos, incluindo aí o financeiro. Interessante, né? E ainda assim, a cultura pende para o outro lado, né? Ainda sendo mais barato, pende para o outro lado. A Marilisa escreveu uma pergunta sobre o app Desrotulando. Não sei se você conhece, Daniela. Ela quer saber se você conhece, sua opinião sobre ele. Conheço, recomendo, de um grupo de uma universidade no sul do país.
eles passaram tempo no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, aprendendo, né, entendendo bem a classificação. Eles fazem um trabalho excelente, é um trabalho que realmente o núcleo, né, o NUPENS, incentiva e apoia. Então, é um aplicativo que a gente recomenda, né, que a gente realmente embasa. Interessante que algumas pessoas aqui conhecem. Como ele funciona, Daniela, esse aplicativo? Ele é um aplicativo, e eles estão também nas mídias sociais, e eles avaliam, né, eles têm um código de barra que você pode acessar esses alimentos e já gera a classificação para a pessoa, né? Então, especialmente para a população geral, é um ótimo instrumento, porque ele vai te trazer ali o que a gente mais precisa ensinar a população a entender, né? Entenda o que tem ali, né? Se você está diante de um prato com arroz e feijão, você não vai precisar de nada disso, mas se você está diante de uma embalagem, é importante você entender, especialmente aqueles primeiros alimentos listados, né? O que tem dentro deles? E ele vai te trazer de uma maneira muito clara, não só, né? Vai além do que está no rótulo, né? Ele te dá a classificação do alimento, daquele alimento que você está diante dele. Uhum. Excelente. Alguém quer escrever mais alguma coisa? Alguém quer abrir o microfone e perguntar alguma coisa? Se vocês não tiverem pergunta, eu sigo perguntando. Daniela, o que a legislação tem a dizer sobre a forma que esses alimentos ultraprocessados são apresentados para a criança e para as famílias? Existe uma regulação, né, do que pode ser veiculado para a criança como propaganda, mas existe alguma regulamentação sobre o que pode aparecer em embalagem de alimento? Como está isso no Brasil hoje? A nossa legislação, Alberto, ela ainda é um pouco fraca, né, em relação a isso. As nossas regras, né, é uma regra muito antiga e que, de alguma forma, a indústria de alimentos ainda consegue, né, manter a veiculação, né, de personagens a esses produtos. Então, agora, né, a Anvisa aprovou a rotulagem frontal de alimentos, então, utilizando, né, aquele perfil de nutrientes da OPAS, e que vai conseguir trazer para a população um selo, né, dizendo se esse produto ultrapassa, né, energia, açúcar de adição. Então, ela vai ser uma ferramenta, ainda não é da maneira que a evidência científica mostra que é a maneira mais fácil, né, de educar a população para entender o que tem naquele alimento, mas vai ajudar muito, né, e é algo bastante recente, que conseguiu ser aprovado, e que vai ajudar muito a educação das famílias. O Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos traz de uma maneira muito clara, né, o quanto a população precisa estar atenta, né, à composição desses produtos, e o quanto é importante, enquanto a gente não consegue, né, mudar a legislação de uma maneira geral, o quanto é importante as famílias, né, em cada contexto, proteger a criança da publicidade de alimentos. Então, orientações gerais do tipo, prefira levar a criança para fazer compras de alimentos na feira versus supermercado, né? Supermercado, ela vai estar muito mais exposta. O guia traz muitas orientações em relação a isso. A gente tem leis, né, mais locais, por exemplo, em Jundiaí, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma questão no varejo, né, vocês devem se dar conta nas farmácias, que hoje vendem alimentos e vendem de tudo, né, seguindo aí um modelo de países de renda mais alta, né, um número enorme de farmácias e vendendo de tudo, mas uma forma de apresentação, né, esses alimentos, especialmente empacotados, ultraprocessados, estão muito na altura dos olhos da criança, né, então existem algumas legislações locais tentando proibir, né, essa exposição da criança, que aquilo é voltado para a criança, né? O adulto não vai enxergar aquilo da cintura para baixo. Então, é quando a gente está no caixa que a gente está vendo, né, aquelas famílias cansadas e a criança pedindo e ela guiando ali, de alguma maneira, a compra da casa, né, pedindo, sendo exposta e desejando aqueles produtos.
mais limite para usar personagem, para distribuir brinde dentro de embalagem de alimento? Isso a gente tem na nossa legislação? A gente tem, né? A gente tem essa legislação, mas de alguma forma ainda há maneiras disso acontecer, vai depender muito por exemplo, se é um restaurante, se é um produto. Então, por exemplo, países como o Chile conseguiram banir completamente, né, não só adotaram a rotulagem frontal de alimentos e conseguiram banir completamente a associação, né, de produtos destinados ao público infantil com os personagens. A gente ainda não conseguiu. Entendi. A Irene Saito perguntou uma coisa bem interessante sobre merenda escolar. Como isso está regulamentado no nosso meio? Existe algum limite de quanto a merenda escolar pode usar alimentos ultraprocessados na lei? Sim, sim, isso é muito forte, especialmente, né, em São Paulo. A maior parte, né, dos alimentos da merenda escolar é um grande modelo, né, do PENAE. Ela deve vir da agricultura familiar, deve ser baseado em alimentos in natura e minimamente processados, e não pode conter, né, a compra de alimentos para merenda escolar não pode conter alimentos ultraprocessados. Mas enquanto... Nenhum? Zero quantidade em São Paulo? Zero. Então, é uma política muito poderosa, ela está ameaçada no momento, mas que, enquanto a gente não consegue, né, tornar isso algo federal, a gente não consegue chegar, né, alcançar o impacto que seria necessário, né, quando a gente melhora o ambiente em que a criança está inserida. Legal, Daniela. A Jussara, da Humanização aqui do Instituto, queria saber sobre iniciativas públicas para a educação quanto à leitura de rótulos. Existem iniciativas públicas? O que a gente tem de mais poderoso no momento é essa aprovação da rotulagem frontal, né? Óbvio, né? A gente tem os guias alimentares, que mudaram muito em relação a ser um instrumento orientador também para a população, não só de ações e de políticas, mas são guias que dialogam com a população, então, que trazem de uma maneira muito simples, muito compreensível, a importância das pessoas entenderem o que elas estão comendo. Então, você tem essa orientação. O Guia da Criança levou aí, né, 12 anos para esse novo processo de revisão. Ele traz de uma maneira muito enfática, talvez depois de um jejum tão longo, né, de ser atualizado, ele orienta muito bem a população nesse sentido, mas como política de proteção da população, a gente tem aí a rotulagem frontal, né, que a indústria vai ter um período aí para se ajustar nos próximos meses. Tá. O doutor Pastorino, da Imuno, ele queria um comentário sobre alimentos orgânicos e não orgânicos, o impacto que isso tem na saúde. Você ouviu, Daniela? Sim, sim. As recomendações atuais, né, dos guias, tanto da criança quanto da população brasileira, eles trazem esse senso de comunidade do quanto, né, quanto mais orgânica a alimentação, mais sustentável ela vai ser, né, do ponto de vista de, no longo prazo, a gente aumentar a demanda desses alimentos, né, a procura desses alimentos, para que a gente consiga melhorar o preço desses alimentos. Mas os guias, eles tentam trazer a melhor evidência dentro de um contexto que a gente, né, como profissional da saúde, vá conseguir levar para a população e que aquilo seja possível da população seguir. Então, hoje, como é muito difícil, né, no Brasil, o custo de uma alimentação baseada em orgânicos é muito alto, a recomendação é, sempre que possível, né, tente basear a sua compra em produtos da agricultura familiar, em produtos orgânicos, para que a gente consiga aumentar a demanda por esses produtos, reduzir preço e, com isso, né, fazer escolhas muito sustentáveis do ponto de vista da agricultura, né, e da manutenção dessa alimentação mais saudável para todos, né. Isso é muito interessante.
A Jussara, ela só complementou a pergunta que ela tinha feito antes sobre os rótulos. Ela quer saber qual é uma forma efetiva de traduzir os rótulos para as pessoas, né? Porque a maior parte das vezes as pessoas não entendem o que os rótulos querem dizer. Concordo, Jussara, talvez seja algo que não seja por acaso, né? Mas uma forma muito simples, e que eu coloquei uma referência para vocês, que foi, eu até comentei, né, que era o artigo mais recente, né, que a gente tenta trazer para diferentes públicos, como olhar o alimento, como ler um rótulo e identificar um produto ultraprocessado. Mas, assim, como regra geral, né, é super importante a gente entender aqueles primeiros alimentos listados, né, quanto a ordem deles tem muita relação com o peso deles naqueles alimentos, para orientar a população geral, né, se eles estão lendo aquela lista de ingredientes e tem nomes ali de ingredientes que eles não conseguem nem pronunciar, né, muito provavelmente eles estão diante de um ultraprocessado. E pelo tamanho da lista de ingredientes, assim, para a gente dialogar com pessoas com nível socioeconômico mais baixo, é uma lista longa. O primeiro ingrediente não é um alimento que você reconhece, tem muitos nomes ali que você não consegue pronunciar, você está diante de um produto que não é saudável para você nem para sua família. Eu acho que é a maneira mais simples que a gente consegue orientar o público. Mas é complicado, né? A gente obrigar isso a estar escrito e, ao mesmo tempo, ter uma dificuldade de compreensão do que isso quer dizer, né? São vários degraus, né, dessa escadaria em você efetivamente conscientizar, né? Sim, sim. E aí, obviamente, né, a maneira ainda mais simples é fazer da base da alimentação produtos que não são empacotados, né? Que você não vai precisar tomar esse tempo lendo, né? No supermercado, fazendo sua decisão de compra baseada na leitura. A depender da idade da pessoa, ela não consegue nem ler o tamanho daquelas letras. Então, o ideal mesmo é que ela, né, faça as compras mais na feira, dependendo do nível socioeconômico, a gente orientar que vá no final da feira para conseguir, né, com o valor que ela tem disponível para investir, né, na feira da semana, que ela invista, né, no maior volume de alimentos in natura e minimamente processados. A Denise Suelou, do HU, eu sempre fico feliz de ver o pessoal do HU aqui, porque tenho um carinho por esse hospital, que foi importante para a minha formação. A Denise Suelou está com a equipe multi lá no HU, e ela está comentando sobre a ACT, que é uma entidade muito séria, e tem uma petição, ela deixou o link até aqui no chat, para aumentar tributos de bebidas açucaradas. O que é a ACT, você conhece? Sim, Daniela. deixa eu só parar de... deixa eu tirar aqui, que eu consigo ver a tela. Quiser parar de compartilhar? Eu já tirei a sua tela aqui para o resto do tá. Sim, a ACT, ela faz parte, né, de uma aliança, né, de promoção da alimentação adequada. Volta um pouquinho a pergunta, eu fiquei fixada na ACT e na aliança. Na verdade, ela não fez uma pergunta, ela mencionou de uma petição interessante para aumentar tributos de bebidas açucaradas. Eu queria saber se você conhecia a ACT e qual a sua opinião sobre essas petições, se elas funcionam, se já funcionaram. A ACT tem uma participação super importante, né, para a gente conseguir realmente passar, né, mudar essa legislação, que a gente consiga taxar esses produtos, que a gente consiga proteger a população, né, em relação aos danos desses produtos. E eles têm um peso muito forte, né, junto com o Instituto de Defesa do Consumidor, em relação a conseguir aprovar junto à Anvisa, né, a rotulagem frontal. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, pode seguir, desculpa. Então, é um órgão muito poderoso, né, e que reúne um conjunto de evidências para que eles tragam, né, essas possibilidades da gente atuar, né, em relação à promoção da alimentação saudável. Eles trazem um conjunto de evidências, por exemplo, de países que adotaram, né, políticas de taxação desses alimentos baseados altos em açúcar, por exemplo, o México, né, o México foi um país pioneiro, Chile, que vem taxando, por exemplo, refrigerantes ou conjunto de alimentos ultraprocessados, e o impacto disso já é bem demonstrado, né, em relação a taxas de obesidade, por exemplo.
na verdade, no consumo desses alimentos nessas populações. Então, a ACT vem fazendo um trabalho muito promissor nesse sentido, para que a gente consiga gerar esse conjunto aí de políticas. Excelente, Daniela. A Marilisa, ela só fez uma pergunta aqui, acho que é complementando o que foi falado antes sobre o rótulo, sobre se a quantidade de componentes no rótulo ajuda a compreender a qualidade do alimento. Ela mencionou 5 componentes ou mais, quer dizer, esse corte pode ser ensinado para as famílias, assim, ó, se tem mais de 5 coisas no rótulo, coisa boa não é. Sim, sim. O guia, na verdade, traz esse conceito, porque é uma forma muito simples da gente levar essa mensagem, né? Se não me engano, o guia traz um número maior, mas eu acho que pode ser uma forma de você levantar a atenção do indivíduo, né? 5 ingredientes ou mais, já muito provavelmente a pessoa está diante de um alimento ultraprocessado. E é interessante como a indústria vai entendendo a ciência e o quanto a classificação evolui. Eu não sei se vocês já viram, né, algumas campanhas de alguns iogurtes, por exemplo, que eles trazem como campanha de publicidade apenas 2 ingredientes, né, que é muito baseado nessa recomendação. Se tem 3 ou mais, se tem 5 ou mais. Mas sim, eu acho que é uma mensagem poderosa para educar o público. Excelente, gente. Mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o microfone? Ninguém falou nada, só eu. Eu gosto de ouvir a voz de quem está assistindo. Alguém quer abrir câmera, quer perguntar alguma coisa? A Adriana Gandolfo quer. Estou vendo a carinha dela. Vai lá, Adriana, fala alguma coisa para nós. Daniela, obrigada pela participação, foi muito boa, foi muito esclarecedora, os estudos realmente assustam, né? A gente tem a problemática que o suco de caixinha e o bolinho parece que é a merenda, todas as crianças comem isso. Então, na prática, quando a gente orienta algo diferente, parece que aquela criança vai ser um ET dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que realmente as políticas públicas têm que ser mais efetivas, senão a gente não vai conseguir avançar. Então, acho que queria só fazer esse comentário, porque na prática a gente trabalha arduamente para tentar melhorar o padrão alimentar das crianças, mas a gente tem bastante dificuldade. Dentro do hospital, a gente já vem trabalhando isso, tentando reduzir, né, o máximo possível os ultraprocessados, e a gente vem conseguindo até com bastante sucesso. Mas é algo que está no nosso controle. Agora, na casa das pessoas, a gente precisa realmente trabalhar mais, sensibilizar os familiares, e a gente precisa de apoio político, senão a coisa fica bem difícil. Sim, não tem como a gente ter ações, né, individualizadas, ou tem que ser intersetorial. O movimento tem que conseguir abranger o sistema que a criança está inserida de uma maneira geral. E uma coisa que fica muito clara para a gente, né, é essa questão da publicidade desses alimentos, né, as crianças querem fazer parte de um conjunto de pares que consomem muitos desses alimentos. E a forma como eles publicitam, né, esses alimentos está muito relacionada ao prazer em comer aquele alimento. E é como se distanciasse a criança da fruta, do bolo preparado em casa, é como se eles fossem superiores, né? E uma coisa que a gente precisa ter junto com a gente especialmente para criança pequena, falar do prazer em comer, despertar o prazer em comer, fazer da mesma forma com o alimento de verdade, você vai incentivar muito que essa criança deseje o alimento de verdade. E a gente faz isso menos, né? Com essa grande preocupação em relação à obesidade, cada vez as pessoas querem mais segurar o prazer em comer como se fosse um problema, né? E a alimentação, a gente tem que ter prazer em comer, né? A forma como a gente apresenta os alimentos para a criança
né, as propriedades sensoriais dos alimentos. Você pode preparar o mesmo alimento de tantas formas diferentes para aguçar esse prazer em comer, que talvez a gente tenha que entender isso como uma ferramenta poderosa para a gente, para educar famílias, né? Despertar nesse sentido, porque quem está falando muito mais de prazer em relação à textura de um alimento, só de falar no assunto durante a mesa, os estudos mostram que as crianças despertam, né? Por exemplo, em especial, né, em relação a verduras, legumes, né, que existe ali uma tendência da criança natural em rejeitar, né, desde o primeiro momento de exposição. Então, como ferramenta, assim, para você aumentar o consumo, né, aumentar a aceitação das crianças. Então, a gente precisa incorporar dessas técnicas, né, do lado mais saudável, para tentar reverter essa questão. Não sei se você conhece a Adriana. A Daniela Adriana é nutricionista encarregada do setor de internação aqui do ICER, e a minha partner no protocolo que a gente estava conversando antes de começar com a apresentação. Parabéns, Adriana, excelente trabalho. Como é importante, né, para orientar o próprio serviço, né, a adotar um processo que, quando, né, seguido por todos, você vai conseguir oferecer o melhor para o público, né? Parabéns. Legal, muito obrigado, Daniela. Excelente apresentação. Mais alguém quer fazer pergunta? A gente tem mais uns minutinhos. E a discussão está tão proveitosa que eu fico com dó de encerrar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tem uma pergunta aí no chat, Alberto, falando do suco de caixinha. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Nem pergunta, é um desabafo. É um desabafo da Rosimeire sobre como ela tem dificuldade como mãe em evitar o suco de caixinha, né? Tem essa roupagem de coisa saudável e natural, mas na prática é um veneninho, né? É um processo complicado, né? Quando a criança já está acostumada, né? Já faz parte do hábito dela. Eu não estou dizendo que é algo fácil, né? Estou falando aqui como profissional, mas também como mãe de 2 crianças, que o ideal é que você não tenha em casa, né? Óbvio que a gente deve evitar aquele estilo parental de educação restritiva, não, você não pode comer isso, não, você não pode comer aquilo, mas, obviamente, a criança ela precisa ser exposta ao alimento, ela se familiariza com o alimento, e essa familiarização acontece muito com os próprios pais em casa, é quem dão segurança para, né, a criança entender que aquele novo comportamento, que aquele novo alimento, né, se vem da gente, é algo que, né, você está trazendo com segurança, com parcimônia, mas eu acho que fica muita educação assim, não tem na nossa casa, não faz parte do nosso hábito. Quando for fora, quando for numa festinha, por exemplo, você não vai conseguir frear, porque, infelizmente, é o que se encontra, né, no ambiente fora de casa. Então, eu acho que a melhor maneira, né, é você, pelo menos, cuidar de uma maneira muito forte daquele ambiente, que é o que vai fazer parte agora, então, né, com a pandemia, 95% do que se consome é da própria casa, né? É claro que a gente tem estudos mostrando aí, né, não sei se vocês conhecem o estudo Nutrinet Brasil, que é um estudo de coorte, né, liderado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, com o objetivo de acompanhar a população brasileira por 10 anos ou mais, e a gente acompanhar, né, os hábitos alimentares da população para avaliar, né, a saúde e especialmente doenças crônicas, e a gente conseguiu avaliar a alimentação dos brasileiros. Obviamente não é representativo da população brasileira, mas a gente conseguiu avaliar, né, antes e durante a pandemia, infelizmente não acabamos, vamos finalizar isso no período próximo, mas o que a gente pôde observar é que as pessoas realmente melhoraram, né, a qualidade da alimentação em casa, porque estão se voltando mais para cozinhar em casa, para comprar alimentos in natura e minimamente processados. Obviamente, são resultados mais voltados, né, para um público
de renda mais alta, mas a gente consegue mostrar muito claramente, né, num momento muito específico, todos foram submetidos a viver dessa forma, né, confinados, alguns mais do que outros, o quanto, né, uma intervenção dessa forma é capaz de melhorar, né, de mudar hábito, melhorar hábito num curto prazo. Então, o ideal mesmo, nesse cenário, né, que a Maria Elisa traz, é a gente tentar melhorar aquele microambiente da casa. É interessante o que você comentou do isolamento, né? As pessoas, de fato, estão mais atentas à alimentação, estão com mais tempo para cuidar disso, ao mesmo tempo estão ganhando peso, né? Porque estão sedentárias em casa, sem conseguir sair para se exercitar. Então, é um momento bem particular mesmo. Acho que só mais uma última pergunta antes de encerrar, para não ficar muito longo. A Marilisa pergunta se tem alguma cartilha para orientar os pais sobre preparo e conservação de alimentos não processados de uma maneira prática dentro de casa. Existe uma cartilha? Orientar as famílias a como cuidar, como manter, como conservar, como preparar alimentos não processados dentro de casa. Sim. Como diretriz nacional, né, o Guia Alimentar da Criança Menor de 2 anos, que ele pode ser estendido, né, para a alimentação da casa, ele tem um capítulo extenso e muito interessante, que é exatamente sobre aquisição de alimento, preparo, conservação e preparação de alimentos. Então, eu super recomendo o Guia da Criança, ele traz de uma maneira muito simples, né, todo esse processo. Eles estão desenvolvendo muitas ferramentas para, né, para trabalhar as orientações do guia, que vão ser ainda mais fáceis, né, voltadas para aplicativos de celular e de outras formas, mas eu acho que como instrumento de, né, o melhor é utilizar essa diretriz, e é de domínio público, né, todas as pessoas podem simplesmente colocar no Google Guia da Criança e vai ter acesso. Capítulo sobre todos esses aspectos do preparo de alimentos, é muito interessante. Super bom, vamos olhar sim. Muito obrigado, acho que a gente encerra agora, né, foi super rica a discussão, fico super feliz quando a gente consegue uma discussão tão interessante. Daniela, muito obrigado, o teu trabalho é excelente, fico muito contente de você ter vindo conversar com a gente, e fico feliz de ter conhecido o teu trabalho, quer dizer, a gente precisa de gente assim, para cuidar, né, junto com a gente das nossas crianças, né, a gente está, de uma forma geral, cuidando, né, essa é a nossa ideia. Então, muito obrigado, pessoal que veio assistir, obrigado mesmo, essa palestra vai estar no nosso canal dentro de alguns dias, e é isso aí, bom dia para todos, e tchau. Obrigada, gente, foi um prazer. Eu vou pedir licença aqui, Alberto, para compartilhar com vocês o link do Estudo Nutrinet Brasil, que é essa pesquisa que a contrapartida para a população é fazer parte e ajudar a ciência brasileira a entender melhor dos nossos hábitos, para que a gente consiga trazer evidências, né, e recomendações cada vez mais, né, afuniladas para os nossos reais problemas, né, batendo as nossas recomendações em guias de outros países. Então, convido vocês a entrarem no link do Nutrinet Brasil, a fazer parte, né, como cidadão brasileiro, já somos 80 mil participantes, e cada um de nós aqui pode ser mais um.